Estamos na cidade de Éfeso, na Turquia, ano 99 depois de Cristo. São João Evangelista está com 94 anos. Ele tem um discípulo muito querido, chamado Policarpo. Há algum tempo, Policarpo vinha pedindo a seu mestre que lhe contasse sua história. Agora, enfim, São João teve um tempo para o seu discípulo. Ai, meu querido filho Policarpo, enfim consegui um tempo para você. Eu compreendo, mestre João. Os fiéis querem a sua presença. Eles precisam do Senhor. A igreja de Éfeso e as de toda a região precisam do Senhor. Eu sei, meu filho, eu sei. Estarei a serviço de meus filhos na fé, até o dia em que o nosso Senhor Jesus permitir que eu permaneça nesse mundo. Mas vamos falar do que nos interessa. Mestre, eu gostaria de saber mais detalhes sobre a sua vida. Por exemplo, começando lá do começo, como foi que o Senhor conheceu Jesus? Ah, meu filho, foi tudo tão lindo, tão maravilhoso, e ao mesmo tempo, tudo muito simples. Meu pai, Zebedeu, ele tinha uma companhia de pesca na beira do mar da Galileia, lá em Cafarnaum. E eu e meu irmão Tiago trabalhávamos com ele. E também éramos sócios de Pedro e André nessa companhia de pesca. Eu não sabia que vocês eram sócios. Sim, Pedro tinha um barco, meu pai também, e nós fazíamos a pesca em 2 barcos, esticando a rede assim de um barco ao outro. Dessa forma, rendia muito mais, era muito melhor para todos, e assim nós levávamos nossa vida. Mas, mestre, como foi que o Senhor conheceu Jesus? Tudo começou quando eu e André fomos até João Batista. João era muito conhecido na região. Batizava muita gente no Rio Jordão. E nós pensávamos que ele era o Messias. Então, decidimos que seríamos discípulos dele. Por que era tão importante para vocês seguir o Messias? Ah, meu filho, naquela época nós pensávamos que o Messias seria um grande general, um guerreiro, e que ele formaria um exército poderoso e livraria os judeus do domínio dos romanos. E, mestre, e qual é a missão do Messias? Ah, meu filho, nós mal podíamos imaginar que a missão do Messias seria devolver a todos os homens o acesso ao Pai, ou seja, livrar toda a humanidade do pecado e da morte. Então vocês perceberam que João Batista não era o Messias. Na verdade, João Batista sempre deixou claro que ele não era o Messias. Ele não era digno nem de desatar as sandálias do Messias. Mas ele dizia que a chegada do Messias se aproximava. Então, nós decidimos permanecer ali com ele. Queríamos muito conhecer o Messias. Então, certo dia, Jesus apareceu por lá para ser batizado. Nesse dia haviam poucas pessoas em volta. E nós pensávamos que Jesus era apenas mais um judeu arrependido de seus pecados que procurava João para ser batizado e perdoado. Mas nesse dia aconteceu algo muito maravilhoso. Foi algo tão lindo que eu guardo em meu coração como se fosse uma poesia.
João, na sua humildade, dizia: eu não sou o Messias. João, batizando ali estava, e logo seu coração se abrasava, pois sentia que Jesus se aproximava. De costa permanecia, porque sabia que o Messias logo chegaria. Jesus, no meio do rio, deu a João um desafio que lhe causou da cabeça aos pés um enorme arrepio. João a Jesus perguntou: meu mestre e Senhor, como pode eu, um pobre, miserável pecador, batizar o Salvador? João, com grande comoção, abaixou-se e concretizou sua missão, sem saber qual seria a reação da multidão. Quando a água que sob a cabeça de Jesus caía, ouviu-se no céu uma voz forte que assim dizia: meu mestre e Senhor, este é o meu filho muito amado. Escutai o que ele diz, e você será feliz. Todos se assustaram e para o céu olharam, sem entender o que aquela frase queria dizer. João e os outros discípulos entenderam que aquela pomba que sob a cabeça de Jesus voava era o Espírito Santo que ela significava. Sentimos a presença de Deus que converteu o meu e o coração de muitos ateus. Nós não compreendemos, mas juntos permanecemos. Foi um momento incrível e até hoje inesquecível. Naquele momento, o Espírito Santo veio sobre Jesus na forma visível de uma pomba. Nós sentimos a presença de Deus, mas ainda não compreendíamos o que estava acontecendo. Nós não podíamos sequer imaginar que Jesus pudesse ser o Messias, mas aquele barulho, aquela voz que nós ouvimos, ficou ressoando em nossos corações. E o que vocês entenderam que era aquela voz, mestre? Nós não conseguíamos compreender. Só depois, pela graça do Espírito Santo, é que nós entendemos que se tratava de uma teofania, ou seja, uma manifestação de Deus nos revelando que Jesus era o seu Filho amado. E o que aconteceu depois? Depois disso, eu e Tiago permanecemos com João Batista. E ele começou a nos preparar para que pudéssemos seguir o Messias. Mas ainda não compreendíamos. Então, um dia, Jesus chegou lá. E nesse dia, aconteceu algo que mudou as nossas vidas para sempre. O Espírito Santo falou para mim e para André, através de João Batista.
Shalom. 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 Eu sou André. Sou discípulo de João Batista. E aqui, na beira desta praia, às beiras do Rio Jordão, assisti uma das cenas mais lindas da minha vida. Estávamos eu, João Batista. Ele nos contava que não era o Messias. Que o Messias era muito mais poderoso do que ele. Ele nos dizia que não era digno nem de desatar as sandálias do Messias. Ele batizava com as águas, tá? Agora o Messias, ele vai batizar com fogo e com o Espírito Santo. De repente, olhei e vi uma pessoa vindo do outro lado do rio. Olhei, observei, era Jesus. Mas João Batista estava de costa para Jesus. E ele sentiu a presença de Deus. Parou de conversar conosco, respirou fundo, virou-se lentamente. Jesus sorriu para ele. Dava para sentir e ver a felicidade e o amor que emanava de Deus. Jesus, ao lado sorrindo, João ajoelhou e disse: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que vai tirar os pecados do mundo. Jesus sorriu novamente. Aí, lentamente, pulou de jeito. João Batista continuava ajoelhado para onde estava Jesus e disse uma outra frase. Agora convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista nos fez um sinal. Nós compreendemos o que ele quis dizer com esse sinal. Nos despedimos dele, o abraçamos e seguimos o Messias. Eu pude sentir que algo grandioso estava prestes a acontecer comigo e com André. Hoje, relembrando tudo o que se passou, eu fico me perguntando: meu Deus, por que é que eu fui escolhido para tão maravilhosa missão?
um pobre e miserável pecador como eu. Mas então, a resposta vem em meu coração como se o próprio Pai me respondesse: eu te escolhi porque eu te amo, meu filho, assim como eu amo e conheço a cada um pessoalmente. Isso é tão profundo, mestre. Saber que somos amados por Deus e que Ele nos conhece pessoalmente. Isso é transformador. É, meu filho, Deus é amor. Mas o Senhor disse ter sentido que algo grande estava para acontecer com o Senhor e com o André. O que era? Ah, meu filho. Que pressa é essa? O que vocês estão procurando? É que João Batista nos disse que... Mestre, onde o senhor mora? Ah, então é isso que vocês querem ver? Sim, mestre. Venham comigo e vejam. Mas me digam, como vocês acham que é a minha casa? Ah, ela deve ter um grande salão cheio de tapetes dourados. Deve ser um passeio. Ah, e deve ter um grande jardim. Deixa essa pessoa e ela falou que não tinha nada, que tava tudo Eu vou me fartar. Vamos comer até... É por aqui, ó. mais uma vez. Vamos. Meu pai. Ah, meu filho, Meu pai não importa. aquele encontro com Jesus marcou as nossas vidas. Foi tudo tão simples e ao mesmo tempo tão marcante que hoje, mais de 70 anos depois, eu me lembro até da hora em que aconteceu. E que horas foi? Eram 4 horas da tarde. Eu jamais me esquecerei daquele olhar de Jesus para mim, o toque de suas mãos sobre os meus ombros e o convite que ele nos fez para conhecer onde ele morava. E onde Jesus morava? E onde Jesus morava, mestre? Mestre, ainda está longe a sua casa? Estamos chegando, André. Ah, eu já estou cansado. Ah, eu também estou, mestre. Estamos chegando já. O senhor não se cansa não, mestre? Ah, não, eu tenho uma força extra, divina. Ai, ai. Enfim, chegamos. Aonde? Ué, essa é a minha casa. Como assim? Ué. Eu passei alguns dias neste lugar. Foi muito aconchegante e tranquilo. O senhor está morando aqui? Sim, João. Na verdade, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Mas neste lugar, eu pude passar um tempo na presença do Pai Celeste, na oração e no silêncio. Eu pude me alimentar da presença dele. O senhor se alimenta da presença de Deus? Sim, André. Mas, mestre, o senhor disse que não tem uma casa. É isso mesmo? Sim, João. Mas como pode o Messias não ter onde morar? A minha casa será no coração daqueles que se abrirem ao amor de Deus. Mas como se faz isso, mestre? Como isso é possível? João, agora você não compreende, mas depois você vai compreender. Por enquanto, apenas abra o seu coração para as surpresas que o Pai reservou para você. Deus tem surpresas para mim, mestre? Sim, João, você verá coisas que jamais o Senhor vê. Ei, você também viu, André? O quê, mestre? Deus tem surpresas para você. Pra mim? Para você. Mas mais importante que tudo isso é vocês se abrirem ao amor de Deus. É a partir desse amor que tudo vai acontecer. O senhor diz que se alimenta da presença de Deus. Sim, André. Mas como se faz isso, mestre? Fiquem comigo e vocês vão aprender. Claro, vamos ficar. Mas vamos, eu preciso ir até a Galileia anunciar a chegada do reino de Deus. Venham comigo. Ah, vamos, claro.
Mestre, o senhor vai me ensinar como se alimenta da presença de Deus? Com certeza. Eu estou maravilhado com isso. Ah, deve ser uma glória conhecer como se alimenta da presença de Deus, não é, André? Oh, já pensou? Nós estamos alimentados com a presença de Deus, com o Espírito Santo. Ah, e nós vamos acompanhar o Mestre, o Messias. Já imaginou essa graça? Bendito seja Deus. Vai ser lindo, vai ser lindo. Nós sentimos, desde o primeiro momento, que Jesus exalava amor. O amor de Deus. Perto dele, nossos corações ficavam aquecidos como nunca antes tínhamos sentido. E mal podíamos imaginar que estávamos na presença do Filho de Deus. Nós andamos com Ele, falamos com Ele, ouvimos a palavra da vida, o Verbo de Deus que se tornou um ser humano. E então, depois disso, vocês foram para Galiléia. Sim, e mais uma vez eu vou ter que usar a expressão. E nós mal podíamos imaginar. Porque nós mal podíamos imaginar que já começaríamos a ver as coisas extraordinárias que Jesus disse que nós veríamos. Assim, disse o profeta Isaías. Então, os olhos dos cegos se abrirão, os ouvidos dos surdos se despertarão, o coxo saltará como um cervo, e a língua dos mudos se desatará. Eu tenho uma grande notícia para vocês. Essa profecia de Isaías está começando a se cumprir. O reino de Deus está chegando para vocês. Porque o Pai ama a cada um. Jesus, tem misericórdia! Traga essa pessoa até aqui. O que você quer? Eu vejo Jesus! Pela tua fé. Jesus começou a sua missão pregando nas sinagogas das aldeias e curando os doentes pela imposição de suas mãos. Nós presenciamos incontáveis tipos de curas: cegos, mudos, surdos, coxos, endemoniados, pessoas com deficiências, enfim, Jesus curava todos os tipos de doentes.
A essa altura, já tinha formado o grupo dos 12 discípulos, mestre? Ainda não. Jesus foi formando esse grupo aos poucos. Eu falei com Tiago, meu irmão, sobre Jesus. André falou com Pedro, que era o irmão dele. E depois, Jesus chamou a cada um deles. Foi logo depois da pesca milagrosa. Nós estávamos lá na praia, todos muito felizes pela pesca maravilhosa que tivemos, graças a Jesus. E ele, por assim dizer, oficializou o chamado. Que pesca, né? É um milagre. Você vendeu? Nossa, essa pescaria nossa foi um milagre mesmo, né? Nós pegamos muito peixe, temos fartura. Verdade, André. Eu, enfim, vou poder comprar aquela roupa que eu tava querendo. É verdade, é verdade. Shalom, shalom. Shalom, mestre. Vi que vocês estão muito felizes. Depois de uma pesca dessa, né? Que felicidade, que bom. Zebedeu, Sim, mestre. eu vou precisar dos seus filhos Tiago e João. É uma honra, mestre, oferecer os meus filhos. Pedro, André, eu também vou precisar de vocês. Mas, mestre, Pedro, fica tranquilo. Eu vou cuidar da nossa companhia de pesca. Meus irmãos mais novos vão me ajudar. Vai dar tudo certo. Obrigado, Zebedeu. É uma honra, mestre. Pedro, André, Tiago e João, venham comigo. Eu farei de vocês pescadores de gente. Tinha apenas 20 anos. Eu não sonhava com nada especial para a minha vida. Eu queria muito conhecer o Messias, mas eu não imaginava que ele poderia me escolher, me chamar para segui-lo. Mas Jesus me chamou. Ele me escolheu, Ele pensou em mim, Ele chamou os meus amigos, revelou para nós os segredos do reino de Deus, os segredos do seu coração. Lá, naquela praia do mar da Galileia, nós deixamos meu pai, nossos barcos, nossas redes e nossos sonhos pequeninos, para que com Jesus nós pudéssemos buscar outro mar. E como foi o início desse novo mar? O que vocês encontraram? Foi aí que Jesus terminou de formar o grupo dos 12. E já nessa formação, nós tivemos que quebrar preconceitos e abrir o coração para as novidades do reino de Deus. Como assim quebrar preconceitos, mestre? É que o último a ser chamado para ser discípulo era Levi, que depois passou a ser conhecido por Mateus. E ele era cobrador de impostos. E no nosso grupo já tinha um outro discípulo, que se chamava Simão. E ele era do movimento dos Zelotes. Uma guerrilha
armada que lutava contra os romanos. Que absurdo! Como pode isso? Eu pensei que Jesus era o Messias, mas depois de ter chamado Mateus, o cobrador de impostos, eu estou começando a duvidar. Simão, você é do movimento dos Zelotes, mas faça um esforço para aceitar. Jamais eu vou aceitar isso! Para mim também é difícil, mas tente compreender. No reino dos céus não existe distinção de pessoas. Então me explica, como pode o Messias, aquele que veio libertar Israel dos romanos, chamar o cobrador de impostos, aquele que arranca o dinheiro do povo e se enriquece na corrupção? Vamos ter que conviver com sujeitos desses também? Não sei, é difícil de entender isso. O Mateus, ele nos convidou para um banquete lá na casa dele. Ah, mas eu não entro na casa de judeu que trai o seu povo. É. Será que comeram na casa de um impuro também ficaremos impuros? Pois eu vou seguir o meu coração. Confio em Jesus. Se ele chamou Mateus, se Mateus nos convidou, se Jesus vai na casa de Mateus, eu também vou. Pedro, faz alguma coisa. João, pra que você vem? Ô, João, vamos conversar, João. Calma, João. E o que aconteceu depois? Jesus os convenceu e todos foram. Policarpo, meu filho, pegue um vinho pra gente. Ô, mestre, pego. Ai, ai. Os fariseus começaram a criar caso na frente da casa de Levi. Eles diziam que todos que entravam ali estavam impuros. Mas Jesus logo acabou com a murmuração deles e de alguns dos discípulos, dizendo: eu vim para os doentes, pois são eles que precisam de médico, e não os sadios. Eu quero a misericórdia, e não os sacrifícios. E essa resposta resolveu a questão? Obrigado. Para os fariseus, não. Eles saíram de lá furiosos. Mas para nós discípulos, sim, porque nós entendemos que nenhum de nós era melhor que Mateus. Todos nós éramos pecadores, assim como ele. Ah, mas ainda assim, às vezes era difícil para nós rasgar o véu do preconceito e aceitar alguém como Mateus no nosso grupo. Ah, mestre, eu imagino. Imagino que não deve ter sido fácil mesmo. Mas como Jesus lidava com essas diferenças entre vocês, mestre? Aos poucos, ele foi nos fazendo entender que o reino de Deus é muito maior do que essas ideologias humanas. Ah, mas foi difícil para nós tirar todo o preconceito e entender que os humilhados, os odiados, os doentes, os cobradores de impostos e até mesmo os romanos são chamados para a vida verdadeira que Jesus veio trazer. Tanto que ele curou o servo de um centurião romano. Imagine só! Mas então, nós entendemos que todos, absolutamente todos, são chamados. Basta abrir o coração para Jesus. E essa mudança de pensamento foi difícil para vocês, mestre? Foi muito difícil, meu filho. Nós pensávamos que o Messias viria apenas para os judeus, que ele viria apenas para libertar os judeus do domínio dos romanos. Mas, até então, nossa compreensão sobre o ministério de Jesus era muito pequena. O senhor comentou algumas vezes comigo que, às vezes, em algumas ocasiões, Jesus chamava o Senhor, Pedro e Tiago. Como era isso, mestre? Em algumas vezes, Jesus chamava a nós mesmos. Hoje,
eu entendo que ele queria nos fazer mais próximos dele, porque nós tínhamos influência sobre os outros discípulos. Qual foi a primeira vez que Jesus chamou vocês três? Foi quando ele ressuscitou a filha de Jairo, que era o chefe da sinagoga de Cafarnaum. Quando nós chegamos na casa dele, havia muito choro e clamor por causa da morte da menina, que era muito querida por todos. Então, Jesus mandou parar o choro, chamou a nós três e também os pais da menina, para que fôssemos até o quarto dela. E chegando lá, Jesus realizou mais um grande milagre. Temos que esperar minha amiga Thalita chegar. Ela pode brincar conosco. Thalita. Acho que eu não conheço ela. Não? Ela é a filha do Jairo, um dos chefes da sinagoga. Todo mundo está falando dela. Ela é um milagre. Milagre? Como assim um milagre? Eu também não sei direito, mas é o que dizem. Ela é minha vizinha, já deve estar para chegar. Aí ela pode nos contar melhor. Tá bom. Rebeca, olha essas pedrinhas que eu trouxe do lago. Oi, Rebeca. Oi, Thalita. Esse é meu amigo Isaac. Ele vai brincar conosco. Oi, Thalita. Oi. Thalita? Conte para nós o que aconteceu com você. Tá bom, mas só se você me emprestar a sua boneca. Tá bom. Eu estava muito doente. Nunca tinha sentido tanta dor na minha vida. Tive febre durante vários dias. Mas o que você tinha? Ninguém sabe direito. Meus pais chamaram o médico e ele me deu vários remédios. Mas nada de melhorar. Ao contrário, só piorava. Nossa, imagina a aflição dos seus pais. Quando eu fico doente, minha mãe fica tão preocupada. A minha também. Sim, eles ficaram muito preocupados. Principalmente depois que o médico disse que eu não podia fazer mais nada. Mas e aí? Como ele te curou? Meus pais, desesperados, foram procurar um homem chamado Jesus, aquele que faz milagres. Vocês conhecem? Sim, eu conheço. E você? Sim, eu também o conheço. Quando ele está perto de mim, eu sinto um amor tão grande. Eu também gosto dele. Eu também. Mas e aí? Como ele te curou? Jesus foi na minha casa com alguns dos seus discípulos. Eu não sei direito o que aconteceu. Meu pai disse que Jesus se aproximou de mim e disse... Como era a frase? Ah, lembrei. Thalita cum. Peraí, mas o que isso significa? Eu te ordeno, levanta-te. E foi assim que Jesus te curou? Sim. Aí eu abri meus olhos e Jesus me tomou pela mão. Me fez sentar na cama. Nossa, imagina a felicidade de todos. Sim, minha mãe veio me abraçar e não parava de chorar, mas de alegria. Meu pai também. Aí eles começaram a louvar bastante e dar glória a Deus. Então Jesus falou para me darem de comer. Ainda bem, porque eu estava com muita fome. Mas como Jesus é bom! Viva Jesus! Viva! Vamos brincar no meu quintal? Vamos! Nós vimos a glória de Deus. Foi maravilhoso ver a menina voltar à vida pelo poder da palavra de Jesus. Mas ao mesmo tempo, foi assustador, porque nós não imaginávamos que Jesus tinha poder sobre a morte. Depois, ele ainda curou, ressuscitou, né? O filho de uma viúva na cidade de Naim e Lázaro,
o seu grande amigo no vilarejo de Betânia, que fica perto de Jerusalém. Sem contar a própria ressurreição, não é mesmo, mestre? Claro! Jesus ressuscitou pelo poder de Deus, pelo seu próprio poder. Afinal, Ele é a ressurreição e a vida. Não há vida verdadeira fora dele. Mestre, o senhor se lembra de outra ocasião que Jesus chamou o senhor Pedro e Tiago? Teve um dia, quando completava-se 3 anos da missão de Jesus. Ele chamou a nós 3 para subir com ele o Monte Tabor. Nós saímos logo pelo amanhecer e foram umas 2 horas de caminhada. Chegando lá, Jesus se afastou de nós para orar. Até então, tudo normal, Jesus sempre fazia isso. Mas nesse dia, algo bem diferente aconteceu. Moisés, Elias. Senhor, a hora da dor está chegando, mas o seu sofrimento salvará a humanidade. Sua obediência agrada ao coração do Pai. Obrigado por abrir mão da sua condição divina, tornando-se homem para salvar a humanidade. Tudo vai valer a pena. A sua ressurreição permitirá que a humanidade volte para o Pai. Mestre, é muito bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Este é o meu filho muito amado. Escutem o que ele diz. Pedro, Tiago, João, não tenham medo. Não falem sobre o que vocês viram e viveram aqui, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Qual foi o sentimento ao ver a transfiguração de Jesus, mestre? Foi o céu, meu filho. Foi o céu. Não há palavras para descrever, mas ao mesmo tempo foi o anúncio do sofrimento, morte e ressurreição de Jesus. Mas a presença de Deus, a glória de Deus ali, superou o nosso medo e a nossa falta de entendimento. E o que seria essa falta de entendimento?
Mesmo depois de termos visto Jesus brilhando com Moisés e Elias, nós ainda não compreendíamos a missão salvadora de Jesus. Nós não compreendíamos que através de sua morte e ressurreição, Jesus devolveria a todos os homens o acesso ao Pai, que foi perdido por causa do pecado. A nossa compreensão dessas coisas só veio mesmo depois que Ele morreu, ressuscitou e enviou o Espírito Santo sobre nós. E o que aconteceu depois da transfiguração? Nós descemos o monte e havia uma multidão esperando por Jesus. Ele curou um menino endemoniado e vários outros doentes. E então tomou a firme decisão de ir para Jerusalém. E a partir daquele momento, começava a trilhar o seu caminho para a sua morte, o seu sofrimento e a sua ressurreição. E ele disse para nós várias vezes que isso aconteceria em Jerusalém. Mas nós entendíamos outra coisa. O que vocês entendiam, mestre? Ah, meu filho, depois de vermos a glória de Deus no Monte Tabor, depois de vermos Jesus conversando com Moisés e Elias, nós pensávamos que Jesus entraria em Jerusalém e assumiria o seu reinado de Messias, tornando-se um rei celestial, e que ele dizimaria os romanos pelo poder de Deus. E depois disso, aconteceu um fato que começou a mudar esses nossos pensamentos. O que foi? Nessa nossa caminhada para Jerusalém, Jesus mandou alguns discípulos até uma vila de samaritanos, para ver se conseguia um lugar para o nosso grupo descansar. E nesse dia, eu e meu irmão Tiago levamos uma grande repreensão de Jesus. O que aconteceu? O povo daquela aldeia não aceitaram o Senhor. Quando descobriram que nós íamos para Jerusalém, se recusaram asperamente. Mestre, o senhor quer que mandemos descer fogo do céu sobre aquela aldeia? Sim, mestre! Como fez o profeta Elias, que fez descer fogo do céu contra os inimigos impuros. Ai, vocês dois, filhos do trovão, não entenderam nada até agora? Como assim, mestre? Eles não quiseram receber o enviado de Deus. Ai, você não sabe que espírito está fazendo vocês se agirem dessa forma. Mas, mestre... O Filho do Homem não veio para destruir vidas humanas, mas sim para salvá-las. Vamos para outra aldeia. E qual foi o sentimento depois dessa investida de Jesus, mestre? Foi um susto. Imagine, nós vimos a glória de Jesus. Então, não aceitávamos que uma aldeia não quisesse acolher o Rei da Glória. Foi difícil. E o que vocês fizeram? Engolimos seco e obedecemos. Mas nós ainda não entendíamos a missão de Jesus. Nós não entendíamos o que era o reino de Deus que ele tanto falava. E então, outro fato negativo aconteceu para mim e meu irmão Tiago. O que aconteceu? Nossa mãe, Salomé, também estava nessa caminhada para Jerusalém. E ela não gostou nem um pouco daquela invertida que Jesus havia nos dado. Então, ela tentou ali dar o seu jeitinho e colocar os filhinhos dela numa situação privilegiada. Mestre, o que ela fez? Ela nos chamou e nos levou até a Jesus. O que vocês vieram me pedir? Mestre, quando o senhor chegar no seu lugar, ordene-se a esses meus dois filhos, João e Tiago, que se sentam à sua
Salomé, Salomé, você não tem noção do que você está pedindo. Vocês dois são capazes de beber do cálice que eu vou beber? Sim, mestre. De fato, vocês dois vão beber. Mas Salomé, quanto a se sentarem à minha direita ou à minha esquerda, isso não cabe a mim conceder, mas sim a quem meu Pai do céu destinou. Eu não acredito que eles tiveram a coragem de fazer um pedido tão absurdo desse. Jesus só tem um líder, e sou eu. Ah, eu também fui escolhido assim como você. Eu também Cuidado, fui escolhido. cuidado. Os governantes e poderosos impõem o seu poder à força, mas entre vocês não será assim. Aquele que quiser ser o primeiro e quiser ser o melhor, seja o servidor de todos. Assim como Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate da humanidade. Então vamos. Mestre, que caos! Jesus deve ter sofrido muito devido a essa falta de entendimento de vocês, que, como o Senhor mesmo disse, só foram entender a verdadeira missão salvadora de Jesus depois que o Espírito Santo veio sobre vocês. É, meu filho, foi difícil. E então, depois disso, vocês foram para Jerusalém. Sim, e a Páscoa se aproximava. Uma multidão se encaminhava para a Cidade Santa e acompanhava a caravana de Jesus. O que aconteceu depois que terminaram a subida? Jesus chamou a nós discípulos para irmos até Betânia, que fica perto de Jerusalém. Chegando lá, ele ressuscitou Lázaro, que havia morrido fazia 4 dias. A notícia desse milagre se espalhou e uma multidão acreditou em Jesus. Foi um alvoroço. Então, as autoridades judaicas, lideradas pelo sumo sacerdote Caifás e o Sinédrio, se reuniram e tiveram que tomar uma atitude que para nós mudaria tudo, mas para Jesus era a realização do seu plano de salvação. Caifás, nós vimos com os nossos próprios olhos. Lázaro já estava morto há 4 dias. E este Jesus ressuscitou ele, tirando ele lá de dentro do túmulo. E agora, o que nós vamos fazer? Todo o povo está acreditando que Jesus é o Messias. Mas, convenhamos, quem pode devolver a vida ao morto se não for o Messias? Caifás, meu chefe, você como sumo sacerdote, tome a providência. Eu sou Anás. Eu sei. E prestem atenção. Para nós, não interessa se Lázaro realmente estava morto ou se foi o truque. O que realmente importa é que o povo está acreditando. E pior, acham que Jesus é o Messias. Vocês sabem o que isso significa? Para os romanos, que mandam em Israel pela força das armas, significa revolta contra Roma. E o que os romanos fazem quando aparece uma revolta contra Roma? Eles matam a população inteira. Então, percebem a situação? Por isso eu lhes digo, é melhor que um só homem morra no lugar de toda a nação.
Então Caifás agiu politicamente, mas por ser o sumo sacerdote, não falou por si mesmo, mas profetizou. Profetizou que Jesus morreria pela nação judaica e também por todos os filhos de Deus espalhados pelo mundo, para reuni-los em um só povo. E daquele dia em diante decidiram matar Jesus. E Jesus, por sua vez, fez movimentos que agravaram a situação e o levaria a ser morto na cruz. Que movimentos ele fez, mestre? Primeiro, ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, confirmando assim a profecia de Zacarias. Alegra-te, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que vem o teu rei, justo, humilde e salvador, montado em um jumentinho. A notícia se espalhou e muitas pessoas vieram receber Jesus como Messias. Ah, meu Deus! E depois, ele entrou no templo e expulsou os vendilhões, os cambistas e todo o comércio que havia se instalado ali. Ele usou uma frase do profeta Isaías que diz: a minha casa será chamada casa de oração. E completou: mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. E isso irritou ainda mais as autoridades. E o povo foi acreditando que Jesus era o Messias. Jesus realmente fez movimentos que o colocavam em perigo. Pregava por vários dias no templo. Isso encantava as multidões, mas irritava os doutores da lei. E se não bastasse, Jesus fez curas e mais curas. Então, no fim, todos passaram a crer que ele era o Messias. E a Páscoa se aproximava. Uma multidão de peregrinos estava em Jerusalém. Os romanos estavam em estado de alerta. Os soldados de Caifás em alerta para prender Jesus. Mas eles não conseguiam, porque a multidão estava sempre à sua volta. Então, no meio daquela tensão toda, Jesus mandou preparar a ceia pascal. Ai, foi um oásis para os nossos corações. Mas também foi despedida, testamento e revelação. Acabado de lavar os pés de cada um de nós, inclusive de Judas. Nós estávamos muito tocados com tamanha demonstração de amor e de humildade. Mas então, ele disse algo que inquietou os nossos corações. Em verdade, eu vos digo, um de vós há de me trair. Quem é esse? Quem terá essa coragem de trair o mestre? Quem será esse? Pedro me fez um sinal para que eu perguntasse a Jesus quem seria o traidor. Eu estava ao lado de Jesus. Então, reclinei a minha cabeça sobre seu peito e perguntei: Senhor, quem é esse? A quem eu der um pedaço de pão molhado. O que tiver que fazer, faça depressa.
Nós achávamos que Jesus havia mandado Judas ir comprar alguma coisa. Afinal, era ele quem cuidava do dinheiro. E ali, naquele turbilhão, poder reclinar a minha cabeça sobre o peito de Jesus, poder ouvir o seu coração santo bater, me deu forças para enfrentar tudo o que viria pela frente. E então, mais ao final da ceia, Jesus nos deu o seu corpo e o seu sangue, para que pudesse estar para sempre na vida de cada um de nós. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem. Amém. Tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Senhor Deus do Universo, pelo pão, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem. Amém. Tomai e bebei todos vós. Isto é o meu sangue, que é derramado por vós e por todos os homens, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Naquela ceia, Jesus se entregou por nós. Ele nos entregou o seu corpo e o seu sangue como nosso alimento. Emocionante ouvir tudo isso, mestre. E o que aconteceu depois da ceia? Nós fomos para o Horto das Oliveiras. Jesus gostava daquele lugar, meu filho. Mas quando chegamos lá, nós estávamos com muito sono, porque já era tarde. E então, Jesus mais uma vez chamou eu, Pedro e Tiago para ficar um pouco mais distante dos outros discípulos. E ali, nós tivemos a experiência de não conseguir ajudar Jesus por causa do sono. Foi muito triste. Jesus sofreu uma agonia terrível e nós não conseguimos o consolar. Nós três, que vimos a glória de Deus no Monte Tabor, não conseguimos ajudar Jesus no momento em que ele mais precisou. Mas depois disso, eu prometi a mim mesmo que nunca mais abandonaria Jesus. E então, prenderam Jesus no Horto das Oliveiras. Exatamente. Judas o identificou com o beijo na face, o beijo da traição. Os soldados prenderam Jesus e o levaram até a casa do sumo sacerdote.
Os discípulos todos fugiram. Mas me parece que o Senhor não fugiu, não é mesmo? É verdade. A lei diz que todo preso pode ter direito a um acompanhante de sua confiança. Deus me deu forças, eu lembrei dessa lei e os escribas me asseguraram o direito de acompanhar Jesus. O que aconteceu depois disso você já sabe. Sim. Jesus foi julgado na casa de Anás, depois na casa de Caifás, depois o levaram para o governador romano, Pôncio Pilatos. Jesus foi escarnecido, humilhado, espancado, açoitado. Ah, mestre, não teve um julgamento justo. Os doutores da lei fizeram o povo se voltar contra Jesus no julgamento de Pilatos. O governador romano percebeu que Jesus era inocente, mas não tinha mais saída a não ser condenar Jesus à morte de cruz. Falando essas coisas, mestre, parece até que foi armado um complô por parte do Sinédrio para que Jesus fosse condenado. Humanamente é o que parece, mas a verdade é que Jesus se entregou. Ele quis que as coisas acontecessem daquela maneira. Ele quis se entregar como um cordeiro sem manchas, que derrama o seu sangue por amor, para a salvação da humanidade. Se ele não quisesse, nada daquilo teria acontecido. Mas ele quis, por nós, por amor, para nos livrar da morte e para nos devolver ao Pai. Isso é tão profundo, mestre, que o Espírito Santo me ajude a compreender. E lá, antes de morrer, Jesus me concedeu mais uma grande honra, mais um lindo presente que mudaria para sempre os rumos da minha vida. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Se aos pés da tua cruz já me encontro, mas mesmo assim não compreendo tanto amor por mim. Se já me falta o entendimento, resta-me agora um grande amor por ti, Jesus, pois tudo mais me foi tirado. Não quero estar somente aos pés da cruz, pois me mostraste o quanto mais posso ir. Não quero estar somente aos
aos pés da cruz, pois me mostraste o quanto mais posso ir. Quero agora. Minha mãe de sangue, Salomé, também estava lá, aos pés da cruz. Mas Jesus fez questão de me entregar a sua mãe aos meus cuidados. Por que ele fez isso? Maria era viúva, e a lei judaica diz que o filho mais velho deve cuidar da mãe viúva. E Jesus fez bem mais que isso, porque Maria era e é parte do plano da salvação. Mas com a morte de Jesus, Maria ficaria humanamente desamparada. E a lei diz que, nesse caso, o irmão mais novo deve assumir os cuidados com a mãe. Mas Jesus não tinha irmãos. Isso me emociona, porque Jesus, Ele me considerou como um irmão. Ele entregou para mim os cuidados com a sua mãe. E passou para ela os cuidados do Senhor, não é mesmo? Essa foi a melhor parte. Qual mãe pode ser melhor do que a mãe de Jesus? Ela cuidou de mim como um filho. Foi maravilhoso. E o que aconteceu depois da morte de Jesus? Maria Madalena veio até nós. Ela estava eufórica, dizendo que Jesus havia ressuscitado. Então, eu e Pedro fomos até o túmulo. Nós vimos o túmulo vazio e os lençóis como se tivessem sido esvaziados. Depois disso, Jesus apareceu para nós várias vezes, nos deu todas as orientações, pediu para que esperássemos a vinda do Espírito Santo em Jerusalém e depois disso subiu ao céu. Na semana seguinte, o Espírito Santo veio sobre nós em Pentecostes. Somente depois disso é que nós começamos a compreender a missão salvadora de Jesus. E então, as nossas vidas começaram a tomar rumos diferentes e inesperados. Que rumos? A igreja nasceu e começou a crescer. O trio Pedro, Tiago e João passou a morar em Jerusalém, na casa de cristãos convertidos. Tiago, meu irmão, tornou-se o bispo de Jerusalém. Pedro era o líder
Ele viajava pregando o Evangelho e confirmando as comunidades na fé. E eu ajudava Pedro. E Maria não ficou a seus cuidados, mestre? Ficou, mas quando eu precisava viajar, ela ficava na casa de uma outra Maria, a mãe de João Marcos. Ela era uma mulher rica e santa. Nos primórdios, a igreja se reunia na casa dela. Esse Marcos, filho dela, é o mesmo que escreveu o Evangelho? Exatamente. Ele era discípulo de Pedro, e de tanto ouvi-lo contar as histórias de Jesus, ele escreveu um livro precioso, o Evangelho de Marcos. E quanto tempo o senhor ficou em Jerusalém? Uns 6 anos. Maria ficou 3 anos comigo em Jerusalém e outros 3 em Betânia, na casa de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Naquela época, eu estava muito atarefado ajudando Pedro na missão. Mas sempre que podia, ia até Betânia visitá-la, porque Betânia fica a menos de 1 hora de Jerusalém. Então, as perseguições aos cristãos aumentaram muito em Jerusalém. Alguns irmãos de Éfeso, vendo isso, nos chamaram para vir para cá. E nós viemos. Meus queridos irmãos, Deus vai acompanhar vocês até a cidade de Éfeso. Lá vocês vão encontrar uma linda comunidade cristã, fundada pelo nosso querido irmão, apóstolo Paulo. Amém. Meu irmão, João, eu irei ficar aqui em Jerusalém. A igreja daqui ainda precisa de uma liderança. Pedro, você deve visitar as comunidades, confirmar a fé de todos. A minha missão aqui, por enquanto, é ficar em Jerusalém. Sim, Tiago, é tempo de perseguição. Os cristãos precisam de você aqui. Meu irmão, por mais que eu vou sentir muita saudade, que seja feita a vontade do Senhor. Amém. Bom, meus irmãos, agora nós precisamos ir. Éfeso nos espera. E assim, nós viemos para Éfeso. Minha mãe, Salomé, voltou para a Galiléia para ficar com meu pai Zebedeu. E como foi o início aqui em Éfeso? Nós encontramos uma verdadeira comunidade cristã. Paulo soube semear e regar. Deus deu o crescimento e me enviou para cuidar. Paulo escreveu uma carta para a comunidade de Éfeso. É uma carta preciosa, riquíssima na orientação espiritual. Nós fizemos cópias dessa carta e distribuímos para as comunidades. O senhor passou a liderar essas comunidades, a celebrar com eles, a confirmá-los na fé. E junto com outros, fundou outras comunidades nas cidades vizinhas, Esmirna, Pérgamo
Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia, juntas de Éfeso, elas formam as 7 cidades que o Senhor mencionou no seu livro. Me sinto muito feliz de ser de Esmirna, porque lá eu conhecia Jesus. E hoje estou aqui com o Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, meu filho. É muito bom tê-lo aqui comigo. E para mim é bênção sobre bênção, mestre. Mas qual foi o papel de Maria na evangelização dessas comunidades? Foi maravilhoso. Quando estava presente, Maria falava bem pouco, mas o simples fato de tê-la ali enchia o lugar de paz, de amor e da presença de Deus. Mãe, o que podemos fazer neste tempo de perseguição contra nós? Filhinhos, mantenham o olhar fixo em Jesus. Olhe para Ele, olhe para dentro dos seus corações. As tempestades, o barulho do vento, os raios e os trovões vão assustar. Mas se vocês mantiverem o olhar fixo em Jesus, naquilo que Ele ensinou e que vocês aprenderam, vocês vão vencer. Vocês são chamados ao amor, à oração, o serviço e a vitória em Jesus. É verdade. Jesus falou que estaria conosco até o final dos tempos. Descobriram Maria, todos se apaixonaram por ela. Maria foi mãe para todos dessas comunidades, especialmente os mais jovens. Eu e Maria visitamos e acompanhamos cada comunidade da região. Essas comunidades se expandiram, os líderes formaram outras comunidades e elas se expandiram ainda mais, apesar das perseguições. Maria foi luz e vida para essas comunidades. Eu não tive a graça de conhecer Maria, mas todos que a conheceram falam de sua bondade, de seu amor, de sua beleza, alegria e santidade. Maria foi tudo isso e muito mais. Eu sinto muitas saudades dela. Quanto tempo ela morou com o senhor aqui em Éfeso? 9 anos. Dizem que ela morreu, mas o seu corpo ressuscitou. Como foi isso? Ela tinha 70 anos. Estava bem, em paz, auxiliando na evangelização. Então um dia, ela veio até mim e disse que a hora de voltarmos a Jerusalém tinha chegado e que a hora de sua morte também se aproximava. Eu acolhi aquela palavra e comecei os preparativos para o nosso retorno. E aconteceu que pela providência divina, todos os apóstolos estavam em Jerusalém, menos Tomé, que estava no Oriente.
Então Pedro a ungiu com o óleo dos enfermos e ela morreu ali, rodeada por todos os que a amavam. Foi triste ter que despedir dela, mas ela estava tão bem, tão em paz, que isso nos consolou. Choramos, fizemos o seu sepultamento e então Jesus enviou mais um lindo sinal para nós. O que foi? Tomé voltou de viagem 3 dias depois da morte e sepultamento de Maria. Ele estava inconsolável. Ele queria muito ver o rosto da mãe pela última vez. Isso nos deixou muito inquietos. Então, nós decidimos ir até o túmulo. Nós ia abri-lo, para que Tomé pudesse ver o rosto da mãe pela última vez. E quando nós chegamos lá, ao rolar a pedra, saíram inúmeras rosas de todas as cores. E Maria não estava lá. Nós, discípulos, nos emocionamos muito. Estás aqui, agraciada, posso sentir teu perfume. Estás aqui, Mãe do meu Senhor, vem ficar perto. Meus queridos irmãos, isso é um sinal que essas rosas, esse perfume celestial que Maria nos deixou, seja o símbolo do amor e a mensagem da salvação que nós vamos levar a todos os povos. Levemos a todos o perfume do amor de Deus. Novo Pentecostes para nós. Renovamos a nossa fé, a nossa certeza na vida eterna e a nossa esperança de encontrarmos novamente com Jesus e Maria, dessa vez no céu. E renovamos também a nossa força para enfrentarmos tudo o que viria pela frente. Vocês enfrentaram muitas perseguições, mestre? Sim,
perseguições de todos os tipos. E ainda enfrentamos. E eu sei que a Igreja de Jesus nunca deixará de ser perseguida. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que tipo de provações apareceram? Um ano depois que Maria morreu, o rei Herodes Agripa, neto daquele Herodes que mandou matar os bebês, ele mandou prender o meu irmão Tiago, que era o bispo de Jerusalém, e em sua loucura diabólica, mandou matar o meu irmão por decapitação. Tiago morreu por Jesus. Nós sofremos, mas ficamos agraciados com isso. E muitos outros mártires vieram. Quase todos os 12 hoje, mestre, estão mortos. Uns foram decapitados, outros foram esfolados vivos e alguns crucificados. Só o Senhor permanece vivo. Mas pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor também sofreu perseguições e até mesmo martírio. Graças a Deus, meu filho. Eu tive a honra de sofrer por ele. Que tipo de perseguições o Senhor sofreu? Primeiro, por parte dos judeus e também das pessoas daqui. Os judeus, eles não me deixaram falar sobre Jesus nas sinagogas. Eles me expulsaram e me agrediram física e moralmente. Mas o Senhor falou que pessoas daqui também? Sim. Como foi isso, mestre? Aqueles que não queriam abandonar as suas práticas de idolatria e ocultismo, eles me perseguiram muito. E depois, pelo Império Romano. Primeiro, sobre as ordens do imperador Nero, o Senhor foi perseguido e interrogado pelo simples fato de ser um líder cristão. Depois, pelo imperador Domiciano, que ordenou que todos o adorassem como se fosse um deus. Mas o Senhor se recusou. E por causa disso, o Senhor foi preso, torturado e exilado. Mestre, que tipo de torturas o Senhor sofreu? Espancamentos, chicotadas, ofensas morais e, por fim, me colocaram no óleo fervendo. Então isso é verdade? Sim, e por milagre de Deus, nada me aconteceu. E o que o senhor sentiu quando te colocaram no óleo fervendo? Cuidado, mestre. Era como se eu estivesse entrando em uma banheira de água morna. Eu me sentia bem. Milagre, milagre. O oficial, depois de ver que o óleo fervendo não me afetava, ele se ajoelhou e pediu perdão a Deus. E então, como tinha que me dar um destino, ele me deu uma sentença que foi providencial. Qual foi a sentença, mestre? Ele me exilou na ilha de Patmos. Patmos, como você bem sabe, é uma ilha presídio. E é para lá que os romanos enviam os inimigos do império, subversivos, criminosos. E eu tive a honra de ser colocado entre eles por causa de Jesus. Respira um pouco, mestre. Coste aqui. O senhor falou honra? E como foi lá em Patmos? Eu fiquei lá 4 anos. Fiz amigos verdadeiros. Alguns se converteram e abraçaram a fé. E foi lá também que eu recebi as visitas de Jesus.
e a revelação para escrever no livro. O livro do Apocalipse. Exatamente. O livro começa com essa palavra, Apocalipse, que significa revelação. Porque o livro é uma grande revelação que eu recebi do nosso Senhor. E mestre, qual foi a experiência de ver Jesus em toda a sua glória? Ah, eu me lembro como se fosse ontem. Era um domingo e eu fui arrebatado em êxtase e ouvi por detrás de mim uma voz forte, como o som de trombetas. Não temas. Eu virei-me para ver de quem era a voz que falava comigo. E tendo-me virado, vi 7 candelabros. E no meio desses candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele tinha em seu peito um cinto de ouro. Vestia uma longa túnica até os pés. Seus cabelos eram brancos como lã cor de neve. Seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como fino bronze incandescido na fornalha. A sua voz era como o som de muitas águas. Tinha em sua boca uma espada afiada de 2 gumes. Em sua mão direita levava 7 estrelas. E o seu rosto era como o sol quando brilha com toda a força. Temas. O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu sou o primeiro e o último. Estive morto e eis-me de novo vivo pelos séculos dos séculos. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Tu vais escrever tudo o que estás vendo, tanto as coisas presentes quanto as futuras.
ver Jesus em sua glória foi tão maravilhoso. Eu me sentia tão pequeno e ao mesmo tempo tão amado. Eu imagino, mestre. Eu imagino. E o que está escrito no livro, apesar de ser toda a verdade, não é capaz de descrever as maravilhas do reino de Deus. Então o livro não se trata das revelações do fim do mundo. Não. O que o nosso Senhor me revelou foram as realidades do pós-morte, a certeza da vida eterna, a certeza da vitória sobre a perseguição, mesmo que morramos. E também é sobre voltarmos ao primeiro amor, sobre estarmos firmes em Jesus, como os galhos de uma árvore, porque somente assim nós venceremos. E então, depois disso, o senhor foi libertado de Patmos. Exatamente. O imperador Domiciano morreu e em seu lugar assumiu o imperador Nerva. E ele me libertou por intercessão daquele oficial que presenciou o milagre do óleo fervendo. E hoje eu estou aqui pela graça de Deus. E o senhor também escreveu um evangelho e mais 3 cartas. Exatamente. E eu sei, meu filho, que a hora da minha partida está chegando. E como testamento, pela bondade de Deus, eu deixarei apenas os meus escritos e o meu testemunho. Jamais se esqueça, Deus é amor. Nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus. Foi Ele quem nos amou primeiro e enviou o seu único Filho para nos livrar do pecado e nos conceder a vida eterna. Se Jesus e Deus nos amaram de tal maneira, amemo-nos uns aos outros, porque o amor, ele vem de Deus. São João Evangelista faleceu na cidade de Éfeso, no ano 99 depois de Cristo, aos 94 anos de idade. O seu legado mostrou à humanidade a face de Deus, que é amor. Policarpo tornou-se bispo da igreja de Esmirna e ficou conhecido como São Policarpo de Esmirna. Morreu apunhalado no ano de 155 depois de Cristo, quando estava amarrado para ser queimado vivo e milagrosamente as chamas não o tocavam.
seja Jesus Cristo. No segundo semestre de 2022, programando as atividades do ano seguinte, programamos encontros, festividades do padroeiro, fizemos um belo cronograma e nele, certo dia, ali na assessoria com o Cáter, disse: faremos um espetáculo, algo grandioso, contando a vida do apóstolo do amor. Este espetáculo acontecerá no Teatro Municipal de Anápolis. Rimos, sonhamos grandiosamente, mas imediatamente começamos os trabalhos para a realização deste espetáculo. No mesmo dia, Cáter disse: tem um amigo, este é competente e nos ajudará na elaboração deste sonho, desse projeto. E assim, demos início a este que hoje se torna real, concreto. O mesmo Vicente de Abreu, escritor desta peça, logo fez contato com a paróquia, apresentou um projeto de como seria o espetáculo para nossa aprovação, belíssimo, grandioso, mas disse: não é o momento, vamos deixá-lo ali por um tempo. Medo, desafios, a incerteza, a insegurança, como se daria, como faríamos algo assim. Então ficou guardado por alguns meses, mas algo incomodava, era preciso colocar em prática esse sonho, esse projeto, para que São João, apóstolo do amor, pudesse ser conhecido mais e mais, seja junto ao nosso povo anapolino, seja aos paroquianos que vivem, que participam em nossa comunidade paroquial, seja pelo mundo. E voltamos então a trabalhar em cima deste sonho, deste projeto, com a ajuda de muitos colaboradores da paróquia, muitos que abraçaram este nosso projeto. E hoje aqui estamos para agradecer a Jesus, para agradecer, né, aos patrocinadores, colaboradores, aos atores, a toda a equipe, por este belo espetáculo que nos faz crescer no amor a Jesus. Este ano, a paróquia de São João Evangelista se prepara para a celebração de 40 anos da comunidade. Há 40 anos iniciamos a nossa história, a história daquele povo, ali no bairro, com as primeiras missas, celebrações, reuniões do terço nas casas, e foi dando origem, foi desenvolvendo com a assistência dos freis, qual nós agradecemos, nos conduziram por muitos anos até a criação da paróquia de São João Evangelista há 14 anos. E como marco desses 40 anos, na nossa paróquia de São João Evangelista, com a graça de Deus, no próximo ano, vamos dar início à revitalização e construção da nova Igreja Matriz de São João Evangelista, que vocês podem acompanhar nas mídias da paróquia.
meu agradecimento a estes amigos, a Ayrton Pereira, ao elenco, Daniela França, Diácono Nário, Dirce Maria, Gabriel Gomes, Giovana Garcias, Gustavo Faria, Gustavo Ferreira, Gustavo Rafael, Ian Victor, Igor, Janelle, Isabela Garcia, José Neto, Karen Lohane, Lúcia Costa, Maria Telma, Matheus Felipe, Miguel Castro, Murilo Castro, Roselita dos Anjos, Sueli Rosa. A vocês, nosso agradecimento, nossa gratidão. Também não podemos deixar de citar a equipe, na direção geral, Fernanda Faria, produção e cenário, Ana Laura, Edilene Santos, Larissa Ellen, Lucélia Castro, Marlene Marra, cerimonial, André Felipe, Caio Abner, Larice Murilo, a iluminação, Rodrigo de Assis, som Altamiro, sonoplasta Wagner Borges, a nossa estilista que desenhou e preparou todas essas vestes, Esilda Pires, vozes Alisson e Lucas, a música Manuel Assunção, filmagem Danilo Costa. Também a equipe de maquiagem Camila e Luciana, fotografias Jade Lohane, as costureiras Lúcia Costa, Sueli Brandão, Aparecida, o projeto Mãe do Divino Amor, as mulheres que vêm nos ajudando, e o roteiro de Vicente de Abreu. Gratidão a todos vocês. Nossa gratidão também à Prefeitura Municipal de Anápolis, que cedeu este teatro. Nossa gratidão também à Secretaria de Cultura do município, ao senhor Jackson Charles, aos nossos parceiros São Caetano, Frios Ferreira, Cicobi, Goiás Minas, Procer, Clínica Fisiomed, Service Daia, Comida Caipira, Nós Nuts, Eu Quero e Delícias Artesanais. Então, a todos, muito obrigado. E ao sair, leve consigo este folder, onde você terá toda a história da paróquia de São João Evangelista, detalhes também no desenvolver da nossa caminhada e, no fim, o projeto da nova igreja de São João Evangelista. A todos, muito obrigado e vamos receber a bênção final. O Senhor esteja convosco, por intercessão de São João Evangelista, o apóstolo do amor, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Não estava no protocolo, né, padre? Mas o padre disse muitas coisas, dentre elas, agradecer. Se está acontecendo tudo o que está acontecendo hoje, porque o padre Marcelino sonhou. E sonhou e colocou esse desafio a todos nós. Porque este coração é um coração sacerdotal. E está completando 10 anos de ordenação sacerdotal. Eu convido a todos nós a rezar uma Ave Maria e, em seguida, cantar os parabéns pelos 10 anos de vida sacerdotal que está servindo a Deus, este coração sacerdotal que nos desafia sempre como pai, como pastor e como amigo também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vamos cantar juntos? Muitas felicidades. Que o Senhor te abençoe e te dê santidade, muitos anos de vida, muitas felicidades. E viva o Padre Marcelino! E viva a paróquia de São João Evangelista! E viva todos nós aqui presentes! E viva
Jesus Cristo. Evangelista João, ajuda a sermos todos irmãos. Tu és a nossa luz, o nosso irmão protetor, seguindo a Jesus, o nosso mestre e Senhor. João Evangelista João, ajuda a sermos todos irmãos. Tu és a nossa luz, o nosso irmão protetor, seguindo a Jesus, o nosso mestre e Senhor. Discípulo amado do Senhor, sentiste bem de perto seu amor, com a tua proteção e a tua luz. Coloca-nos mais perto de Jesus.